Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a Tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na Tua presença pela Tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da Tua igreja nesse lugar que se reúne para Te adorar, para Te encontrar e para aprender a Tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela Tua palavra e em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos. Queridos, abra tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho Isaque, o seu precioso filho Isaque,
ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? É muito bom fazer parte, né? Quantos aqui, o pastor Milanês, ele fez a introdução da minha mensagem, muito bom. Quantos aqui se sentem parte do reino de Deus? Foi isso que ele perguntou. É muito bom fazer parte, né? É muito bom pertencer, se sentir e ter um sentimento de pertencimento, né? Embora isso, às vezes, hoje em dia, não é tão valorizado. Mas quando você tem esse sentimento, é algo que enche você de algo sobrenatural. Você sentir que você faz parte de algo. Eu não sei se vocês percebem, mas as nossas mensagens aqui, elas são mensagens que caminham para uma mesma direção. Independente de quem vem pregar aqui, de quem vem falar algo, e às vezes quando a gente traz alguém de fora também, são mensagens que direcionam para o mesmo lugar. São mensagens que se conectam. Quem estava aqui a semana passada com a mensagem do pastor Hugo? Levanta a sua mão. Uma mensagem que falava sobre a finanças, mas apontava para o mesmo lugar. Sobre aquilo que pode te tirar. Aquilo que pode tirar a sua liberdade e colocar algo no lugar de Deus nas suas vidas. Quem veio na conferência? Levanta a mão quem veio na conferência. Vocês percebem que é uma mesma direção? Quando o pastor Milanês sobe para fazer uma transição e fazer oferta, ele fala e dá a introdução naquilo que eu vou falar. Quando a pastora Ana Paula trouxe a mensagem aqui, há uns domingos atrás, o tema dela era: quem é Jesus? Quantos lembram? Quantos estavam aqui? Querido, se você não estava, começa a estar mais presente. Porque se é uma mensagem que direciona para o mesmo lugar, você estar sempre presente, você acaba se alimentando mais e se direcionando para o mesmo lugar. Você não perde nada. Você não perde aquilo que Deus tem feito nesse local. Você não perde parte do que Deus tem feito nesse local. Ontem a gente teve um culto de jovens. Mas não é um culto só para jovens. A gente teve um culto aqui nesse lugar às 20 horas. É um culto de jovens. É um culto mais jovem. Então ele tem uma iluminação diferente, ele tem um louvor diferente, ele tem uma mensagem às vezes diferente. Mas é um culto que não é só para quem é jovem, mas é para a igreja. Ontem a pastora Natália trouxe uma mensagem sobre ansiedade. Falou algo precioso, mas não só falou, não trouxe um conhecimento aqui. Trouxe uma oportunidade de você se olhar, se reconhecer como filho, e que muitas vezes se enche de remédios. Ela trouxe um dado muito importante, que a terceira droga mais consumida no mundo são remédios para a ansiedade. E Deus vem falar com a sua igreja. E Ele vem falando com a igreja. Querido, a mensagem é dita. E aí, ontem mesmo eu fiz questão de chamar uma pessoa, um querido que está na nossa igreja há mais ou menos 6 meses. E eu perguntei para ele: como é que você está? Como é que você tem se sentido? Ele: olha, Deus tem me transformado muito. E ele não é uma pessoa que conheceu Jesus agora, ele já conhecia. Ele já tinha uma história numa outra igreja. Mas ele falou: olha, como se eu tivesse me convertido agora. Como se eu tivesse vida agora. E aí eu perguntei para ele: mas o que aconteceu? Foi o ambiente? Foi o louvor, o momento do louvor, né, a atmosfera espiritual? Foi o direcionamento da igreja? Os valores, os princípios? Foram as pessoas? E ele falou assim: olha,
a parte que mais influenciou foram as mensagens. Foram as mensagens que vieram falar comigo. E eu falei assim, mas qual mensagem? Tem alguém que fala mais ao seu coração, que você tem um acesso maior, né? Ele falou, todas as mensagens. Eu vinha e venho aberto, e era tocado. Eu não sou um cara detalhista, então estou contando bem por cima, mas os pontos principais, com certeza, eu gravei. Eu venho e Deus fala comigo, e Deus mexe comigo, independente de quem seja. E olha que eu passei por coisas difíceis, ele falou, momentos difíceis, recentes, mas eu tenho sentido muito o toque, a presença de Deus na minha vida. É sobre isso. Eu queria começar trazendo para vocês a importância de entender que não é uma coisa única, não é um dia, não é numa noite, mas é um mover e um agir de Deus em uma temporada, em dias em que está acontecendo e Ele está mexendo com a sua igreja. Ele está mexendo com o seu povo e pertencer a isso faz parte. Pertencer a um movimento que pode ser seu e que você pode não só fazer parte, mas deixar fluir esse movimento através de você. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, que Ele é nosso, Ele é de vocês, Ele é do mundo, mas Ele pode ser só meu. O tema da minha mensagem é Deus meu. E eu gostaria de compartilhar um evangelho de Mateus, no capítulo 16. Você que trouxe a Bíblia no papel, pode abrir. Lá no capítulo 16 de Mateus. Essa mensagem, ela começou a nascer, e foi um parto para ela nascer, foi um parto de 2 meses, Deus trabalhando e tratando comigo, no último culto do ano passado. Não sei quantos lembram, mas o pastor Hugo propôs uma oração a Deus. E quando a gente propõe oração, cuidado que é perigoso isso. E foi perigoso para mim, porque eu fiz a oração. E nessa oração a gente falava com Deus, e a gente perguntava para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? O que eu preciso fazer, Senhor, que agrada o seu coração, que eu ainda não fiz? Que volta a minha vida para o seu caminho. E eu fiz essa oração, naquele lugarzinho ali. E Deus falou comigo sobre algo da minha vida. Sobre algo que tinha a ver com perdão. Sobre algo que tinha acontecido no passado, num relacionamento meu, com uma pessoa da minha família, em que eu tive um desentendimento, cada um tinha um interesse familiar. Família, vocês sabem como que é, todo mundo está certo, né? Você for, um lado está certo, o outro também, mas são histórias diferentes. Se eu ouvir a história dos dois, você vai achar que os dois estão certos, né? Mas todo mundo acha que está certo. E essa história com essa pessoa, ela não teve nenhum agravante, não aconteceu nada demais, nunca discuti nada, mas houve um afastamento, houve um distanciamento dessa pessoa. Alguém da minha família, alguém que tem história comigo, mas que eu distanciei, me privei. Falei, eu acho que eu preciso me privar, preciso né? E eu por várias vezes liberei perdão, pedi perdão em oração, por várias vezes, várias, não foi uma. Foi aí que Deus começou a mover o meu coração, e aquilo que estava dentro de mim, e que vocês não viam, e que ninguém vê, mas que estava aqui dentro. Foi aí que Deus começou a mexer dentro de mim, para que através de mim, vida pudesse ser gerada, e não perdida. Foi aí que eu cheguei nesse texto, de Mateus 16. Coincidências para alguém? Para mim não. Foi exatamente os versículos que antecedem essa passagem que a pastora Ana Paula falou aqui, quando trouxe
a mensagem Quem é Jesus. Ela leu o capítulo 16 de Mateus, só que ela leu a partir do versículo 13. Eu vou ler com vocês, para dar contexto. É legal, uma passagem importante. Vamos lá, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi revelado por carne ou sangue. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Um encontro com os discípulos, uma pergunta, uma resposta e uma direção. E uma classificação para um Pedro. Um Pedro tão comum como nós. Um Pedro que futuramente ia negar Cristo. Um Pedro cheio de vida, mas cheio de carne muitas vezes. Um Pedro que para muitos significa a base da igreja. Tem muitas interpretações sobre esse versículo, sobre essa página, sobre essa parte da Bíblia. Mas eu não quero ficar nisso, pelo amor de Deus. Tem umas 4, 5 interpretações. Vocês podem digitar no YouTube lá e desfrutem. Tem várias interpretações. Inclusive, para levantar um homem como o cara que sustenta a igreja até hoje, né? Então, a Igreja Católica, ela fundamenta o Papa através dessa passagem aqui, e talvez através de outras, mas não é sobre isso a mensagem, mas sobre algo que ele fala a Pedro, sobre uma classificação, e sobre uma igreja em quem ele cita aqui, e uma igreja em que as portas do Hades não prevalecem. Não é qualquer igreja. Essa é a introdução. É muito sobre isso que a pastora Ana Paula falou. Quem é Jesus para nós? O que significa o Jesus para você? O que ele é na sua vida? O que ele foi ou o que ele vai ser? Mas o versículo continua, e a fala de Jesus continua. E a fala de Jesus com Pedro também continua. E agora que eu queria que vocês tivessem mais ainda atenção. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, o mesmo Pedro, tá? Não é outro Pedro, gente, não foi trocado. Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra, mais uma vez, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai,
com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aleluia. O mesmo Pedro, dentro de um outro contexto, o mesmo Pedro, cheio de talvez de uma outra coisa que não da presença dele. Cheio do quê? O que a passagem fala aqui? Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do quê? Dos homens. Pedro cheio de quê? Cheio dele mesmo. Pedro cheio dele mesmo. O que Jesus começa a explicar? Aliás, essa palavra ela começou a ser gerada naquele momento ali. E ela terminou na semana retrasada, quando eu li essa frase do C.S. Lewis. Quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Ela terminou aí. Porque aquilo que aconteceu comigo e que foi acontecendo, permitindo que eu viesse aqui compartilhar algo que aconteceu dentro de mim e está acontecendo ainda, tem a ver com eu olhar para mim mesmo e reconhecer uma impureza que havia em mim. E algo que deveria ser necessário. Eu precisava fazer. Perdão não fica no pensamento. Perdão, ele é uma ação. Ele é um movimento, ele é uma fala. Ele é um abraço. Ele é um pegar o carro e se deslocar. Ele é várias outras coisas. Mas não só, eu estou pensando e vou orar e vou perdoar. A pessoa nem sabe que você perdoa. Ou que você pediu perdão. Aonde há vida nisso? É bom para a gente é gostoso, né? Faz o seguinte, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa, mas eu vou pedir perdão para Deus, né? E tá tudo certo, vou pedir perdão e vou me acertar aqui com Deus, deixa eu orar aqui. Para a gente é bom, mas para gerar vida. Então, o que ele estava tentando explicar para os discípulos aqui? O que ele fala conosco? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, que você reconhece quem é Jesus, que você percebe que Ele deu a vida por você, para que você pudesse se reconectar com Deus, e para que você pudesse se sentir filho de Deus, sim. Você pode sim ter uma comunhão com Deus, você pode sim ter acompanhar Jesus e ter alguém para te acompanhar. Não é só um encontro, não é somente uma conexão inicial, não é só, eu faço parte daquela religião, não, agora eu faço parte de um clube, e o clube tem os seus costumes, as suas doutrinas somente, não. Você pode se envolver, seria uma palavra melhor, com a presença dele em tudo que você faz, em tudo que você vive. O que ele começa a explicar aqui é algo que ele fala conosco, é algo que ele começou a falar comigo ali. Olha o que ele fala aqui. Desde aquele momento Jesus começou a explicar, versículo 21. Explicar. Quando você explica algo que é necessário. Né? Você começa uma explicação porque você entende que a pessoa precisa entender algo. Se ela já sabe, se o Lucão já sabe o que eu vou falar, não precisa explicar para ele. Ok? Então, a palavra diz que ele começou a explicar. Deixa eu explicar para esses meus queridos que estão comigo, coladinho aqui. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes. Jesus mostra que havia uma direção. Havia uma direção. Foi claro que Jesus mostrou ali, olha, há uma direção a ser tomada. Eu sei que tá legal aqui, eu sei que é bem gostoso ficar com vocês,
a gente come junto aqui, eu ensino, né? A gente faz milagre, vocês estão até fazendo milagre junto, olha que dele, né? Bom pra caramba. Mas olha, fica calmo, porque há uma direção. Daqui eu vou para lá. E lá não vai ser para ficar, lá vai ser para sofrer. E sofrer na mão daqueles caras. Pois é, sofrer na mão dos religiosos. Isso. Uma direção. O que houve comigo naquele momento? Uma direção. O que Jesus faz conosco a partir do momento que você encontra Ele? E você entende quem Ele é. Talvez você ainda não entendeu quem é Jesus. Talvez você ainda não se sinta filho amado de Deus. Mas se você entende quem é Jesus, o que Ele faz com você? Ele começa a te dar direção. Ele começa a te apontar um caminho. Ele começa a te mostrar algo que deve ser feito. Algo necessário. Um movimento. Uma direção própria. Não é qualquer direção. E é uma direção em que ela não se desvia. Ela vai para o mesmo lugar. Passos para serem dados para frente ou passos para serem dados para trás. Mudanças para serem feitas. Mudanças necessárias, com resultados imediatos, não. Não. Porque a gente faz mudança, mas a gente fala assim, mas como que vai ser? Eu vou mudar hoje, legal. E o que vai acontecer depois? Né? O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Daqui quanto tempo? Me dá um tempo. Por que a gente faz isso? Porque a gente é muito Pedro. A gente é muito homem. A gente é muito eu. E a gente tem encontro com Deus, a gente se encontra com Deus, que se deu por nós, e a gente quer fazer dele um Deus meu. Um Deus que é meu. E que vai fazer as coisas que eu quero. E que eu vou fazer as coisas que fica legal para eu fazer. Somente isso. E ele está falando, não. Tem uma direção. Você precisa pedir perdão. E há um movimento de perdão. Há um movimento de humilhação. Não é qualquer perdão. Você vai chegar lá, você fala assim, olha, eu queria pedir perdão por tudo que eu fiz. Talvez eu tenha ferido você. Sabendo ou não, talvez eu tenha ferido. Eu queria pedir perdão por os anos afastado, distante. Que eu poderia ter ajudado, que eu poderia ter feito, que eu poderia ter olhado, que eu poderia ter sentido. Eu poderia até ter motivos, mas eu deixo os meus motivos para lá. São meus motivos. O perdão foi Deus agindo em mim. Então não tem motivos. Eu não tinha motivo nenhum. Eu só tinha um motivo para estar ali. Era para pedir um perdão e me arrepender por tudo aquilo que eu tinha feito. E falar, olha, eu quero um novo ciclo. Eu quero construir um novo ciclo com você. Mas foi gostoso? Não foi. E é gostoso? Não é gostoso. Foi gostoso para Jesus ser humilhado? Ele estava tentando explicar uma coisa para a gente que é simples, mas que é a vida com Ele. Não é gostoso você fazer mudanças necessárias. Não é gostoso você mudar de direção. Mas você tem uma certeza. Não é uma certeza imediata, mas é uma certeza final sempre. De que Ele estará com você, como o pastor Milanese acabou de falar aqui. Sempre. E de que você é filho. Independente do que aconteça com você, você vai sempre ser filho. O que mais que Ele trouxe, além de uma direção? Ele trouxe uma condição. Então, era necessário que fosse até um lugar, mas era necessário que a condição para que isso acontecesse fosse em sofrimento. Então, Deus nos dá, ou quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele começa a dar direção para a sua vida. Você não tem qualquer direção, você tem uma direção clara e nítida de que Ele te dá
Um caminho de Jesus é um caminho só. Não tem desvio, não tem atalho. E há uma condição. É um caminho árduo, é um caminho indigesto, é um caminho de difícil escolha. Sim, não é fácil escolher se humilhar. Mas é necessário, porque a partir da humilhação você gera vida. O que eu ouvi dessa pessoa gerou vida em mim. Gerou vida em mim e até hoje gera. Deus honrou. Sabe quando que Deus falou comigo? Não foi ali, foi em todo o processo. Sabe quando que eu tive certeza de que Deus falou comigo? Quando eu concluí aquilo que Ele tinha me mandado fazer. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Estou esperando Deus falar comigo, né? Estou esperando Deus falar comigo, eu quero uma resposta clara de Deus. Tem que ser clara, né? Parece que o Deus é nosso, a gente manda nele, e Ele precisa servir a gente. Parece que tudo é nosso hoje em dia, né? A gente se frustra muito com isso, tá, gente? Eu falo porque eu estou em casa aqui. O Deus é nosso, a família é minha família, é o meu filho, não é mesmo? É o meu filho, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha igreja, é o meu Deus. Tudo é meu. O homem é o centro do universo. E no homem centro do universo, dá para ter um centro em que Jesus prevalece? Não dá para ser igual Pedro, que pensa nas coisas dos homens, mas não nas coisas de Deus. E aí quando eu sou igual Pedro, o que eu sou? Esse Pedro, pedra de tropeço. Para a minha vida? Sim, mas não só para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Aí fica pior, né? Porque quando eu acho que tudo é meu, o meu filho, cuidado. Uma das coisas que eu descobri na vida é que o filho não é meu. Não é meu. Os meus filhos, que é uma bênção, que é um presente de Deus, que eu queria ter, vocês sabem que eu queria ter 4, 5. Fraquejei, não tive força para isso. Mas eu queria ter um monte. Queria ter criança correndo, brigando, sabe, em casa, saindo no tapa, normal. Que criança briga, brinca, quebra, normal. Se você não quer isso, você vai ter outra coisa. Você compra um boneco que fica parado. Mas eu aprendi que o filho não era meu. O filho é para o mundo. Foi Deus que me permitiu criar ele, para que ele viesse a estar no mundo, levando ao mundo, quem sabe coisas boas, quem sabe o evangelho, quem sabe amor, quem sabe perdão, quem sabe compaixão, o que eles escolherem. Eu aprendi isso, e tenho aprendido, tá? O filho não é meu, querido, sabe por quê? Quando você entende que é assim, você passa a cuidar do seu filho de uma forma diferente. Porque uma hora você não vai estar aqui, e alguém vai ter que lidar com aquilo que você construiu, que às vezes não é tão legal. Não é mesmo? Às vezes alguém vai ter que lidar com o monstrinho que você construiu lá na sua casa, com o reizinho, com a princesinha, que é o centro do universo. E um dia você vai faltar, e eu também. E ele vai ficar aí para alguém lidar com ele, para alguém ter que se virar com ele. E é difícil, né? Quando a gente entende que filho é para o mundo, a gente constrói e tenta construir ele para que ele se envolva com o mundo, para que ele faça parte de um mundo, para que ele não seja o centro das atenções. Pelo amor de Deus, não faça isso. Seu filho é mais um. Ele é maravilhoso, se dedique a ele, mas não faça dele um centro, e nem faça a sua família o centro, o seu trabalho. Quando eu entendo isso, fica tudo mais fácil. E todas as outras coisas são acrescentadas.
É isso. O que mais que Jesus ensinou? Jesus mostra um destino. Que Jesus ele fala de uma direção, ele fala de uma condição, mas ele mostra também um destino. Porque ele fala dos chefes, dos sacerdotes, né? Como eu falei, ele ia sofrer na mão dos chefes, sacerdotes, dos líderes, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele fala de um destino. E quando Jesus fala com a gente, ele fala de um destino também. Ele nunca fala para você de algo que vai acabar. Sempre quando Jesus dá uma direção para você, é porque ele tem um destino final. E esse destino final vai ser gerado um fruto na sua vida. Quando você escolhe por esse caminho e por essa direção, um fruto é gerado dentro de você. Para você ou para outros. Quando você escolhe esse caminho e esse destino final, vida vai ser gerada e vida vai ser salva em você ou através de você. Uma história vai ser contada, porque no final dessa direção havia um perdão e depois do perdão houve vida em mim. Sempre há Jesus nunca vai falar com você e te dar uma direção sem te dar um destino final. Nunca. O que às vezes a gente olha para o destino final e fala, mas será? Mas será que a pessoa que eu ia pedir perdão vai entender? Eu pensava isso, tá? Será que ela vai entender o que eu vou falar? Será que ela não vai ficar mais, né? Não vai piorar a situação? Tá tudo bem agora. Será? Mas será? Vamos viver, vamos seguir na direção, para depois você desfrutar da vida que vai ser gerada em você. Primeiro, do fruto de você escolher o caminho e o alvo, e o fim nele. O fim é ele, e não você. E quando Pedro chega para Jesus, aqui, é como a gente. O que Pedro faz? Pedro nega, Pedro discorda, Pedro repreende. Pois é. Imagina, Jesus está lá, como eu falei, tá gostosinho, tá super legal. Jesus com ele. De repente ele fala assim, vamos embora. Não, mas peraí, a gente está esperando o Salvador faz tempo. Agora o cara vem e o cara escolhe ficar com a gente está participando de todo o movimento. Agora ele vai embora? Não pode ser. Não, nega. Não vou pedir perdão. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou passar a fazer isso. Não é isso aí. É coisa da minha cabeça. Emoção, né? Foi emoção. É emocional. Né? Não. Pedro chega para ele, não, Jesus, acho que você não está sabendo, não está tudo bem não, viu? O Senhor não vai acontecer isso. Jamais vai acontecer isso. Eu nunca vou deixar acontecer isso. Ele nega aquilo. Ele repreende aquela direção. Porque não era qualquer um que estava falando, era Jesus. E o que ele tenta fazer? Se Pedro pudesse, ele falava assim, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, pega aquela caixa lá, vamos amarrar ele aqui, vamos deixar ele guardadinho nessa caixa. Se ele pudesse, ele fazia isso. Se a gente pode, a gente faz isso com Deus. Deus fala com a gente, Deus dá direção, a gente entra por esse ouvido, sai por esse, a gente coloca Deus numa caixinha e fala assim, não, mas tá bom sim, daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu escolho, daqui a pouco eu me sacrifico para viver algo, daqui a pouco, fica aí quietinho Jesus, fica na caixinha, meu Deus, ou Deus meu, porque agora eu vivo eu, daqui a pouco eu vivo o Senhor. Agora é a minha vida, daqui a pouco é a vida dele. É sobre isso. É isso que ele está falando. É isso que ele fala conosco. E Pedro, como eu falei, Pedro para mim é o que mais parece com a gente.
Mas ao mesmo tempo que ele é o que mais se parece, e ele ouve isso de Jesus, ele é o homem que Jesus escolhe para falar, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe por quê, querido? Esse Pedro que está falando com Jesus, é a parte em que está cheio dele, como a gente está cheio de nós mesmos muitas vezes. Quando Pedro está falando aqui, o que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele responde para Pedro? Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Querido, o que ele está falando de igreja aqui, o que ele está falando para as nossas vidas, é que a gente passa a ser igreja quando ele passa a tomar conta da gente. A gente passa a ser igreja quando a gente deixa ele entrar e a palavra é revelada para nós. Nenhum amém. A gente passa a ser igreja quando você tem uma revelação, não é quando você estuda a mensagem só. Não é só quando você vem aqui e fica lendo, tentando entender aquilo que às vezes não. É quando algo é revelado para você, é sobre revelação. Sobre revelação. O encontro com Jesus, você tem quando algo é revelado para você. Algo revelado, e você fala, não, eu quero isso. O que eu faço, querido, eu nunca escolhi ser pastor. Nunca foi um sonho para a minha vida. Eu nunca, nossa, o que você quer da vida? Eu quero ser pastor. Nunca, jamais. Eu nunca. Só que um dia eu tive um encontro com Jesus. E eu tenho me convertido até hoje. Porque eu não converti naquele dia. Eu me converto todos os dias. Me converti, estou me convertendo semana passada, hoje. Estou tentando me encher dele. E o que aconteceu quando eu encontrei com Jesus? E talvez signifique o porquê de eu estar aqui hoje como pastor. Eu falei, não, mas Jesus fez muito para mim. Jesus me tirou do lodo. Jesus me mostrou o sentido da vida. Jesus me mostrou luz onde havia escuridão. Jesus me trouxe propósito que não está em mim. Jesus me deu perdão. Jesus me abraçou. Jesus me acolheu como pai. Não, eu preciso viver. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí eu aprendi que, ide por todo mundo, pregar o evangelho, por todas as nações, fazer discípulo. Eu falei, nossa, legal, vamos fazer como que faz? É só falar de Jesus? É só falar aquilo que está acontecendo dentro de mim? É fácil, o que está acontecendo dentro de mim é fácil, eu vou falar, para quem que eu preciso falar? Para quem eu vou falar? Aquele amigo, vou falar para ele. É só falar? Não, preciso orar também. Vou orar também, o que mais precisa fazer? Você pode fazer uma reunião para depois você poder explicar um pouco melhor. Então vamos fazer. Que mais? Que mais que eu posso fazer para retribuir, ou nem retribuir, porque não tem como retribuir, mas para fazer parte desse reino? O que eu posso fazer? Qual o passo que eu posso dar hoje? Qual a direção que eu posso seguir? Qual o caminho que eu posso escolher? Como é que você chega aqui hoje? Como é que você se achegou para Deus? Talvez você se achegou para Deus através e buscando as suas coisas. Para mim foi assim. Eu cheguei para Jesus porque eu estava destruído. E eu precisava de uma ajuda. Eu busquei ajuda nele. Só que quando ele me ajudou e ele me encheu, eu entendi outras coisas. E eu entendi que não era porque eu busquei, mas é porque ele me trouxe. Talvez você chegou aqui hoje achando que você escolheu e você veio porque você queria melhorar o emprego, porque seu casamento está acabado, ou você
está em depressão. Eu quero te dizer uma coisa, você está aqui hoje, não é porque você escolheu. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu estar aqui. Foi Ele que escolheu que você estivesse aqui. É Ele que escolhe estar com você. É Ele que quer te curar. É Ele que te ama. É Ele que quer te acolher. É Ele que te dá a direção. É Ele que quer que você caminhe com Ele. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pedro queria Jesus para ele. Jesus queria Jesus, ele mesmo, dentro dele. Pegou o código? Pegou? Não pegou? Vamos de novo. Prepara as câmeras. Pedro queria Jesus para ele. Quero esse Jesus para mim. Eu quero essa religião, é muito legal. Inclusive agora, na minha época, não era chique, né? Não era legal ser crente. Agora é. Agora, né? Na minha época, não. Era o contrário. Mas, Pedro, voltando, me perdi já aqui fazendo gracinha. Vocês vão perder o código. Pedro queria Jesus para ele. Jesus queria ele, Jesus, dentro de Pedro. Era dentro de Pedro que a igreja poderia ser edificada. Era Jesus em Pedro que a igreja poderia ser edificada. E a igreja edificada dentro de Pedro, e poderia ser você, e poderia ser eu, o inferno não prevaleceria. Querido, não é misticismo. Não é, olha, não, a igreja, agora vamos aqui, nós somos igreja, o inferno não vai prevalecer e tal. Há um mundo espiritual sim, mas há um mundo natural de escolha, que quando a Aline sobe aqui para falar de uma pizza, eu posso comprar a pizza que eu vou comer, né? Eu compro a pizza que eu vou comer. Ah, tudo bem, eu estou ajudando, é um propósito lindo, é um esforço grande deles e da Alec para fazer algo por alguém. Mas a gente compra a pizza para nós. Correto? Quem sabe um dia a gente como igreja não precise fazer pizza. A gente até faça pizza, mas para a gente comer aqui. E a gente levante uma oferta. Que não é para nós. Quem sabe um dia a Aline suba aqui e fala, gente, é mais uma escola. Em lugar que não tem escola. Em lugar que não tem esperança. Em lugar que não tem vida. Mas essa escola pode gerar vida lá. E gerar vida por gerações. A gente precisa levantar 10 mil reais. Quantos podem ofertar? Quantos podem ofertar um valor X e tal? Quantos podem entender que não sou eu? Quantos podem entender os pensamentos não só dos homens? E a gente levantar uma oferta. E a gente até faz pizza depois, que é legal pra caramba, e come entre a gente. Mas levanta 1.000, 5.000, 500, 50, e a gente acaba com isso num dia, porque a gente entende aquilo que Pedro estava entendendo aqui. Jesus estava explicando que algo precisaria ser feito. Eu queria chamar a banda aqui, por favor. Algo precisaria ser feito, algo precisa ser feito, e não é o ministério de evangelismo, querido. Não é o ministério de evangelismo. Aliás, evangelismo é para a igreja de Cristo. Aquela que prevalece contra o inferno é aquela que entende que evangelizar é para todos. A gente até tem um ministério de evangelismo para organizar, para direcionar. Mas o evangelizar é para todos. O evangelizar é para mim e para você. Pastorear é para todos. Pastorei as minhas ovelhas. Para quem que ele fala isso? Pastorear para todos, querido. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de pessoas. É meu. Né? Compaixão.
Você cuida, é fácil cuidar de pessoas. Se você voltar nesse versículo aqui atrás, Jesus fala assim, olha, a gente precisa de pão. Esse povo está aqui faz 3 dias sem comer. A gente precisa alimentar esse povo. Jesus para tudo que ele estava fazendo para falar, gente, ó, cuidar é assim, ó. Gente aqui, 3 dias sem comer, precisa comer. Então vamos fazer alguma coisa para alimentar esse povo. Você está cuidando. Faz uma comida. Leva o pão. Profetizar. Cara, essas coisas é para quem é a igreja de Cristo. Não fique de fora daquilo que Jesus tem para você e para mim. É para nós. E à medida que você vai se permitindo a viver isso, você vive também o paradoxo do Evangelho. Que é quando você perde a sua vida, você ganha. O Evangelho é isso, que ele desculpa, mas é paradoxo. É perder para ganhar. Quando você perde a sua vida, até achei legal, porque tem um rapaz caminhando ali, ó, sozinho, sem nada. É assim. Quando você entende que ele é tudo, e que nele você tem tudo. Deus é maravilhoso, que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente, ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18h30, ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.